Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Talk Med, Rafael Torres. Hoje nós vamos falar de rinoplastia, cirurgia plástica e reconstrução de face. Eu tô com um super especialista aqui, Dr. Eric Oliveira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Rafa. Pod Talk Med, tamo aí, vamos lá, vamos conversar um pouco. Bom, se você já pensou em fazer cirurgia, mas tem medo, tem dúvidas, receios, essa é a hora de tirar todos esses medos junto com o nosso especialista de hoje, tá? Eu recebo aqui no PodMed Eric Oliveira, cirurgião plástico com formação em rinoplastia e cirurgia de face, com especialização nos Estados Unidos. Responsável por 10 anos pela cirurgia de face no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer de São Paulo, colunista do programa Você Melhor na TV Bandeirantes. Bom, a gente vai conversar sobre dois universos conectados por esse profissional, que é a reconstrução de face e nariz com a estética. Falaremos dos melhores e dos mais seguros procedimentos estéticos, muitas vezes sem necessidade de centro cirúrgico, inclusive como o mini lift. Dr. Eric, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Rafa, obrigado pelo convite. E vamos bater um papo aqui, bom, vamos lá. Doutor, antes da gente começar, eu quero saber quem é o Eric Oliveira, o doutor, a pessoa por trás da máscara de doutor. Cara, o Eric Oliveira, ele é pai de família, bem paizão, gosto de acompanhar meus filhos, sou muito família, sou muito caseiro, tá? E gosto desse universo da medicina como um todo e sou apaixonado pelo que eu faço dentro da cirurgia plástica, né? Sou aqueles médicos de formação ainda que estão meio extintos no momento, né? E por que você virou cirurgião plástico? Olha, na faculdade, bem no começo da faculdade, minha mãe foi fazer uma cirurgia plástica, mas por reconstrução, não era estética. E aí eu conheci um cara que foi fundamental na minha formação, que é o Dr. Jorge Luiz Abel. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E ele tinha uma filosofia que não era só plástico, né? Isso que eu gosto de conectar com os pacientes, né? Ele é médico antes de tudo. Então, assim, ele me abriu os olhos para um portal dentro da cirurgia plástica, tá? Dentro tanto da parte de reconstrução, da parte estética, do que você consegue com essa transformação para as pessoas. E foi logo no começo da faculdade, aí eu já voltei já direcionei toda a faculdade minha para isso, né? Para minha formação de médico e pensando futuramente na plástica. A formação nossa é muito grande, é muito longa, né? Então são anos e anos aí. Eu particularmente, eu tenho uma admiração muito grande pela artística que está envolvida e que a cirurgia plástica pode proporcionar, né? O universo médico, eu como filho de médico, cresci e absorvi muito as pessoas me parando na rua e às vezes comentando sobre o meu pai. Ah, seu pai me curou, seu pai me tratou. E ver como essa cirurgia acometia as pessoas, não só no seu corpo, mas também na sua mente, né? Mas eu enxergo particularmente a cirurgia plástica como uma conexão de operar também a mente da pessoa, operar o coração, sim, operar sim. A consciência dela, que você ainda precisa ter uma outra habilidade, além de ser competente como médico, né? Ter habilidade artística. Porque é aquela coisa de você olhar uma pedra, olhar uma estrutura e imaginar quais são os cortes que você tem que fazer, qual é a modelagem, qual é a técnica, qual que é a pressão. E dentro disso eu te pergunto, qual o hobby que você tem além da cirurgia plástica ou que te dá base como cirurgião plástico? Olha, eu gosto muito de tudo que é coisa que envolve arte, né? Sou doido por leitura, leio de tudo, tá? Sou bem viciado em leitura, sempre fui. Mas assim, dentro da plástica, a parte de arte, eu sempre entendi como um bom senso, que é um bom senso de leitura. Porque a pessoa, ela não se vê do jeito que a gente olha ela, tá? Ela tem uma vivência ela traz muita bagagem pro jeito que ela se projeta. E isso no consultório, eu acho que assim, dentro da minha formação já trabalhando, eu consegui ver dois meios ali. Dentro do Instituto Controle do Câncer, que é a parte de reconstrução. Você pega um paciente muito fragilizado, mas porque ele está sem uma parte do corpo que eu vou devolver para ele e vou reconstruir, principalmente o rosto dele que eu fazia lá. E dentro do consultório, é outro tipo, a cirurgia estética, a preocupação do cara, o jeito que ele se vê, é muito parecida com o outro. Então, assim,
essa leitura que a gente juntava, que eu consigo, né, que eu consegui ao longo desses anos, com pacientes diferentes, o de reconstrução e o da estética, você dá o mesmo valor pro cara da estética, como se ele tivesse perdido alguma coisa, como ele não consegue se ver. Isso eu acho muito importante. Isso que é o que eu sou apaixonado na plástica, né? Que é o que vem no consultório. Eu gosto muito de resolver coisa que não ficou legal, que o cara me traz. Então, meu consultório é muito disso, né? Eu acho que é onde eu fiz o meu nome, na parte do consultório que é mais voltado para estética. E você fazer essa leitura e fugir daquela coisa estigmatizada que eu particularmente odeio. E aprendi muito isso nos Estados Unidos, né? Cirurgia plástica, quando alguém fala assim, ah, que lindo que você tá, o teu nariz, nossa, que nariz de plástico lindo. É que ficou uma porcaria. Tá, o legal é quando a pessoa fala, nossa, cara, você tá bonito, você mudou o cabelo, é maquiagem, é roupa, e não necessariamente fala que você fez o nariz, fez um facelift, operou os olhos. Então isso que é uma coisa que eu sempre gostei. Tanto que dentro do consultório, as minhas cirurgias, que nem cirurgia de nariz, né? Eu chamo de filosofia estruturada, né? A cirurgia que a gente faz. Que a filosofia é o lance de manter a personalidade da pessoa. E aí volta aquela pergunta, é a leitura, né? Da pessoa, que é o que envolve, que eu acho que é a arte, que é o bom senso dentro da plástica, né? Cara, é uma visão enorme que você tem que ter de um conjunto para conseguir ter uma coisa para chamar de resultado, né? Que é a satisfação do cliente e uma aparência que seja de alegria, né, para a pessoa. E essa experiência, a especialização que você fez nos Estados Unidos, o que acrescentou na sua atuação aqui no Brasil? Olha, cara, nos Estados Unidos foi uma coisa muito importante, né? Hoje eu defendo que qualquer plástico formado aqui tem por obrigação passar pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem uma formação muito de médico-médico, tá? A gente tem um mercado de trabalho, de aprendizado que é dentro do SUS, né? Dentro de um programa público que você tem muita coisa para você fazer, para você exercer a sua medicina. Lá eles não têm tanto isso, mas eles têm uma formação mais business, porque o médico, ele se forma, ele é empresário também. Tá? Então isso a gente não tem aqui. Ninguém te ensina que seu consultório é uma empresa, que você vai ter funcionário, que você vai ter que comprar coisa. Isso aí ninguém te ensina. Lá eles te ensinam. E lá é uma medicina muito técnica. Então assim, eu acho até quando eu voltei de lá, eu voltei também muito bitolado, porque lá assim é muito técnico o negócio. Mas eu acho que a gente, podendo juntar essa coisa técnica com essa coisa do brasileiro, da atenção do brasileiro, de tocar no paciente, de sentir, de se importar, tá? Que lá não necessariamente a pessoa se importa. Então você vai no consultório de plástica lá para fazer uma coisa, cara, é a parte técnica da cirurgia. Ó, a gente faz essas 3 técnicas, fica assim e acabou. Não faz a leitura muito da pessoa, tá? E também não entra nesse negócio que a gente entra, que é o papel do médico, de entender por que ela, que nem no consultório, primeira pergunta, mas por que você tá aqui? Não, porque eu quero mexer no meu nariz. Tá, mas você tá com 40 anos, por que só agora? Tá? E muitas vezes a resposta não é financeira. E você vê que o cara traz uma bagagem dali do nariz. Então assim, hoje dentro do consultório eu faço uma consulta, principalmente da parte de nariz e face, mas de nariz demora de 2 a 3 horas. Porque eu recebo coisas muito técnicas para nariz. Eu tenho que entender como o cara vê o nariz. E muita gente chega no consultório, isso é muito comum. O cara vem com um book de fotos que ele pegou por aí. Eu quero o nariz assim, doutor. E quando você vai ver, são narizes diferentes. Mas é um rosto quadrado que ele não tem. Mas o cara não consegue fazer essa leitura. Então, assim, isso é muito interessante. E essa é a parte que eu gosto muito dentro do que eu faço, né? Fazer essa leitura aqui do paciente, né? Que eu acho que se perdeu um pouco hoje. Tá? Hoje, eu vejo a medicina hoje mais comercial, tá? Você pega o pessoal que está se formando, né? Ele vende um produto que ele faz e não tá vendo se esse produto encaixa ali. Dentro da parte de nariz, você vê que eu gosto muito do que eu faço, né? Então, se deixar, eu vou falando aqui, Rafa. Mas, ó, a parte de nariz. Então, eu até brinco, né? Eu trabalho com a rinoplastia estruturada, que eu chamo de filosofia estruturada. Você tem uma diferença muito grande das cirurgias da grande maioria que se faz por aí, que é aquele que você já escutou, martelada, lixar o nariz, e todo mundo com aquela cara de nariz estigmatizado, tá? Não, meu consultório eu falo, aqui é uma loja de nariz onde você tem vários produtos. Talvez aquele nariz
que a gente vai colocar para você, você olhando ele separado, você não acha ele legal. Ah, mas no seu rosto ele encaixa. Então, assim, a cirurgia estruturada de nariz, ela é muito técnica, né? Então é o que eu gosto. E aí, a arte e o bom senso da gente entender o que aquele cara quer, como ele tá se vendo, tá? Assim, é muito comum no consultório eu desconstruir muito do rosto que a pessoa tá se vendo, que não é aquilo. Fala assim, não, mas as pessoas não te veem desse jeito. E às vezes, quando você projeta a imagem no rosto do cara, ele não se identifica, ele acha estranho aquilo ali. Ah, mas essa sua câmera tá me deixando diferente. E tem muito isso. Hoje você pega, quanto mais novo o paciente, mais ele se vê do jeito que ele se faz no Instagram. Você vê que as fotos hoje é comum você receber foto. Que você vai conhecer uma pessoa ao vivo e não é aquele personagem que ela criou, aquele avatar. Isso aí no consultório é direto. E a gente faz um exercício para entender essas mudanças, tá? Tem até aquele meme, né? Fui no trabalho e não te achei. Você já viu? Sim, mas isso é excelente. Pra quem não viu ainda, esse meme são colegas de trabalho brincando entre si, onde eles mostram fotos de perfil de rede social e depois mostra a pessoa no trabalho e você vê que uma foto tem muito pouco a ver, apesar de ser a mesma pessoa, uma ela tá extremamente maquiada, mas na vida real, que você é ali no trabalho, você tem um downgrade dessa situação. Mas, né, tô adorando essa comunicação que você tem. Vamos falar sobre o programa da Bandeirantes. Você é colunista do programa Você Melhor, de estética da TV Bandeirantes. E como é que é traduzir temas tão técnicos como a cirurgia plástica de face para um público de televisão aberta? Essa é uma parte que foi até um desafio, né, quando eu comecei, né, a fazer isso aí, porque assim, as pautas, quando eu crio a pauta, no começo eu comecei a falar algo mais técnico, vamos falar de cirurgia de pálpebra aí, hein? Hoje eu vejo que a pessoa ela quer entender muito mais porque ela foi atrás disso, quais os tipos de olhos e olhares dentro da parte de uma cirurgia de pálpebra, de um lift, narizes diferentes, o que leva a pessoa a fazer uma cirurgia, quais as vertentes que tem de cirurgia. Então assim, eu tô tentando tirar uma parte mais técnica de cirurgia, tô tentando levar uma parte até mais humanizada dentro da plástica. E eu vejo o número de gente que assiste, ela tá sendo mais assertiva, tá? Mas é uma bela de uma experiência, porque você trabalha, você tá atendendo um público muito amplo. Então depois, cada coluna, a gente acompanha as perguntas que vêm pra gente, tá? Direto em consultório, de bastidor ali. Ali eu consigo entender como eu me comuniquei, como eu melhoro aquilo, porque você tem um viés de interpretação das pessoas, tá? Isso aí é um cenário que muda. O Brasil são vários países dentro de um país, né? Então lá a gente tem a possibilidade de ver setores diferentes do Brasil, tá? De norte ao sul, com ênfase estéticas diferentes, tá? Isso é bem legal. Então assim, hoje eu tô tentando me adequar a falar uma linguagem que todo mundo entenda, tá? Dentro da plástica. E eu vejo esse apelo. O pessoal quer uma coisa mais humanizada, quer entender uma filosofia da plástica que o cara realmente precisa fazer, o que aquilo vai mudar, tá? A importância da autoestima. Às vezes é importante você falar que muita gente fala, mas a pessoa operou tudo tal e não precisava. Esse não precisava é na leitura da pessoa. Tem muito paciente que vai lá e a gente também acaba não operando. Porque uma das coisas hoje, né, e eu martelava isso até em residente e tal, tem que aprender a falar não. Você é médico, tá? Grande parte dos pacientes, principalmente de rosto, que chegam no consultório, ele tá se vendo de uma forma que as pessoas não estão vendo ele. Então, assim, uma cirurgia nessa pessoa, nesse paciente, é bem complicado. Você não vai conseguir alinhar uma expectativa dele. Então, você tem que trabalhar a pessoa também. Tá? Então essa é a parte bacana, né? Que é o que na TV eu tento transmitir um pouco agora aqui, cada vez mais focado numa linguagem onde todo mundo me entenda. Eu ia trazer essa questão da televisão, o que isso te moldou para se comunicar com os seus pacientes. Fala sobre essa situação de você tentar atingir a expectativa de um paciente que tecnicamente está iludido, ou ele tá no mundo de Avatar, ou ele... Como é que é trazer, assim, quais são os tons? É na primeira consulta?
Rafa, o bacana é o seguinte, eu acho que ao longo de 10 anos dentro do Instituto do Controle do Câncer, que eu vi alguns problemas lá que não eram subjetivos, eram bem objetivos. É o cara que chegava lá sem nariz, é o cara que chegava sem pálpebra, é o cara que chegava sem orelha para reconstruir, tá? E no consultório eu via o cara com a mesma dor do outro, e não necessariamente ele tinha um problema do ponto de vista que você tá vendo que o outro não tem uma parte do corpo. Esse quer mudar, não tem uma aceitação. Então, assim, eu acho que isso aí para mim foi uma escola para eu poder me comunicar, tá? Mais o Instituto do Controle do Câncer, muito mais até que a TV. Para eu me comunicar com esse cara dentro do consultório e tentar traduzir o problema dele, até que ponto isso é real. E até que ponto ele realmente vai ter um ganho de autoestima com a plástica e vai resolver o problema dele. Quem trabalha muito com rosto, com face, é muito mais comum o consultório com um paciente mais fragilizado. Isso aí é diferente na parte da mama, na parte... Tanto assim, a gente até brinca, né? Você opera uma mulher, uma mama dela, e ela se sente ali... Ela se sente mais à vontade em qualquer meio, tá? Ela fica assim, deslumbrada, ela fica assim, ó... Ela chega, você vê que ela chega com outra energia. O rosto e nariz, principalmente, ele te dá mais confiança. Então você pega paciente que a gente opera dentro de um mercado de trabalho do mundo corporativo, ele fala, putz, doutor, o nariz tá me deixando mais confiante. E o nariz, ele tem muito disso. E uma das coisas de nariz, né, que é uma coisa que, assim, imagina que a plástica, ela veio fazendo ao longo dos anos aqueles narizes estigmatizados com cara de plástica, tá? E ainda tem mercado para aquele nariz, tá? Eu não gosto muito, mas você tem paciente para aquele nariz, tá? Hoje eu não faço nariz estigmatizado. A gente tenta fazer uma leitura pro paciente. Mas você pega quando você acerta, você entra num nariz para a pessoa, tá? O grau de confiança dela, então, aqueles narizes antigos eram só um nariz. Era aquela loja com um modelo só. Quando você tem... Hoje a gente tem um arsenal técnico que dá para você fazer diversos tipos de nariz e tentar achar na pessoa. Mas hoje a leitura estética dentro do rosto, o nariz ele é um detalhe no rosto que ele tem uma relação que a gente chama de antimeria. É uma relação com o olho, com a boca, com o formato do rosto. Então tem muito nariz que separado, você fala, puta, aquela pessoa é bonita. E às vezes você separa o nariz dela, não é um nariz bonito. Ah, mas no rosto dela fica um espetáculo. É um ator americano, né? Que tu não fala do nariz dele, esqueci. É até ser aquele loirinho, né? Isso, do Marley lá. Mas o nariz dele tem muita personalidade. Sim. Entendeu? Tem muita personalidade, tá? Recentemente foi uma paciente lá no consultório e... Ou é o Wilson. Isso, esse mesmo. Tem muita personalidade. Então, assim, recentemente foi uma paciente lá no consultório e ela fez uma consulta não necessariamente para operar o nariz. Mas ela foi lá para constatar que o pessoal falava para ela operar o nariz, não era um nariz bonito, tá? Mas dentro do rosto dela, ele estava perfeito. E você deu esse exemplo desse cara, foi excelente. Porque era o nariz dela, é um nariz que chamava atenção, mas ele trazia tanta personalidade, tá? Tanta personalidade, que eu falei para ela, não, você não tem que mexer no nariz. Não, tem outras coisas. Você quer fazer, ó, tem outras coisas aqui que vai dar um outro charme no seu rosto. Mas não, porque o nariz dela, ele tinha já era muito autoral ali dela, era uma coisa, não era pra mexer, tá? E ela adorou isso daí, mas ela foi lá exatamente pra isso, pra reafirmar a posição dela com o nariz, com a personalidade. É um desafio enorme, né? Você olhar e ter que desenvolver toda essa maestria de olhar o que essa loja, né, pode oferecer de um nariz novo, mas até que ponto é viável você comercializar isso. Sim. Né? Ah, você quer, realmente precisa, isso vai te aceitar, vai te acolher, né? Você vai se sentir mais. E tem algum outro caso de paciente que ficou empoderado com esse nariz, que teve, sei lá, cresceu na empresa, ou abriu um negócio, ou... Ah, isso aí, cara, a gente tem um monte de casos lá de paciente, né? E cirurgia tem um lance legal que, assim, você tem um projeto para fazer com o cara. Então você vai operar, o pós-operatório faz parte da cirurgia. E você cria um laço com esses pacientes. Então a gente tem muito paciente lá que vira amigo, que volta lá e visita e tal.
E esse lance da segurança, principalmente para nariz, tá? Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, da filosofia da rinoplastia, porque é impressionante. Só que se você pegar e você vê uma coisa interessante, né? O cara tem uma autoconfiança, tá? Ele chega nos ambientes ali, o nariz tem uma coisa muito legal. As pessoas, quando olham umas para as outras, elas olham numa sequência muito rápida de foco. É olho, boca, nariz, cabelo. Olho, boca, nariz, cabelo. Então, assim, hoje a gente sabe que tem algumas pessoas que você não vê o nariz dela feio, tá? Mas tem aquele negócio, não é o nariz que encaixa para ela. Então ela tem um desconforto com o nariz e as pessoas não olham para ela olho, boca, nariz, cabelo. Olham numa sequência, nariz, boca, cabelo, olho. E se também não tiver uma personalidade boa para aquele nariz, aquilo ali vai te criar um constrangimento, tá? Então esse é o grande lance do nariz. E o nariz é um ponto muito importante dentro do rosto, é um ponto muito importante dentro de luz, tá? Quem gosta de desenhar ou fez qualquer curso de desenho, né? O nariz, ele distribui toda a luz, né? E a beleza, ela tá num equilíbrio entre luz e a sombra que faz dentro do rosto, tá? Então, tanto que a gente posiciona a luz de uma forma diferente, você fica mais bonito ou menos feio, né? Então, o nariz é a mesma coisa, tem uma forma de posicionar ali. E as pessoas ganham muito isso, ganham essa consciência que a pessoa não tá olhando, volta a olhar numa sequência normal, e o cérebro entende isso, tem uns trabalhos bacanas falando sobre isso, o cérebro entende isso de uma forma positiva e é o que cria segurança na pessoa, tá? Mas o legal é você identificar a pessoa que realmente precisa, até no nariz que de um ponto de vista geral é ok, tá? Se o cara também não tá com um problema de dismorfismo do jeito que ele tá se vendo, que vem bastante. É tão legal a história do nariz, e antes a gente não percebia, mas acho que você vai concordar comigo, na época da pandemia e na época pós-pandemia, todo mundo tirando máscara, porque no final da pandemia você ainda usava máscara, né? Sim. Aí eventualmente você ia fazer um trabalho, você ia pra algum lugar e tal, e você estava habituado a ver as pessoas de máscara. Aí era uma surpresa que a pessoa tirava a máscara e falava assim, cara, né? Quantas pessoas não pensavam? Falei, cara, como é que o nariz... Sim. Meu Deus, eu achava que você tinha um narizinho, achei que você tinha um nariz. Sim, cara, que nariz bonito, meu muda Deus. até o jeito de você ver a pessoa, como simpatia, como isso, empatia também, né? E o que aparece mais pra você fazer? Primeiro, aí você me fala em relação de rinoplastia, que é aumentar, diminuir, baixar, deixar reto, blá blá blá, e de preenchimento de rosto. O que aparece mais nos dois? Assim, vou tentar juntar aqui que vem pra gente de nariz e pra gente de face como um todo, tá? Então, assim, no consultório, a abordagem nossa é estética, tá? Diferente do que eu fazia dentro do Instituto de Controle do Câncer, que era uma abordagem de reconstrução. Por mais que lá também aparecia muitas coisas, sequelas, tudo, que era de cirurgia mal feita, enfim, porcariadas que colocavam de preenchedores dentro do rosto. Que aí a gente até fala mais sobre isso. Mas assim, dentro do consultório, o que vem muito? Cirurgias mal feitas de nariz, que a gente chama de nariz revisional, que é o nariz secundário, terciário. O que é um terciário? Que a pessoa já operou 2 vezes, não ficou legal e ela vai lá na gente. E aí agora ela busca uma cirurgia mais técnica, que é a rinoplastia estruturada. Vai muito paciente addicted, né? Então vem paciente de tudo que é canto do planeta, tá? Que me acha de uma forma, te achei do nada. Até que se prove o contrário, é que ele acabou inalando algumas substâncias por aí, é um paciente addicted, e essas substâncias, grande parte dela, corroem toda o framework, a estrutura do nariz, e aí é que nem um circo. Se você pegar e tirar aquela haste principal do circo, ele desaba. Então é isso que acontece com o nariz, tá? Então a pessoa chega lá pra mim que são cirurgias mal feitas ou mal conduzidas, ou cirurgias fora de técnicas. Esses narizes de addicted, que vem bastante, de tudo que é canto, tá? Daí que vem até aquela expressão, agora que me fecha, nariz de platina? Sim, usava-se muito. Que precisava botar um ferro, porque eu já não tinha mais hoje assim, já faz muito tempo que a gente não... Não, sim, mas sim, mas tem ainda... algum filme que eu vi isso. Então, o nariz de platina é o nariz que, na verdade, o cara reestrutura tudo aquilo, com uma estrutura firme, né? E aí em cima é só a pele. Hoje a gente reestrutura esses narizes com cartilagem, principalmente de costela.
Tá, então eu vou querer saber exatamente, você vai me narrar aí como é que faz o bolo. Mas de face, o que é continua do E as coisas de face, então assim, o consultório vem muita gente atrás do mini lifting, que a gente chama de soft lift, que são cirurgias que a gente consegue que ao longo de 10 anos eu fui reduzindo a técnica para trazer essas cirurgias de uma forma, fazer mais rápido, de uma forma de consultório, com toda a segurança possível. Então a gente usa uma quantidade de anestésico que é 1 ml. Tá? Então a gente tem um gap de segurança muito grande, que é o mesmo que eu uso para tirar uma pinta de uma pessoa. E eu consigo reposicionar alguns terços da face até em consultório. Tá? Então a gente conseguiu reduzir a técnica. Então hoje a gente tem uma procura muito grande. E ainda, infelizmente, né, tá mais por ao longo desses anos no Instituto lá do Controle do Câncer, reconstruindo o rosto, a gente pega muita expertise e vem muita gente com preenchedores dentro do rosto aí, que são produtos aloplásticos, né? Não são produtos orgânicos, né? Então o cara colocou alguma coisa para preencher e aí o corpo criou uma confusão com aquilo, não aceitou direito aquele produto e o cara começa a ter algumas deformações dentro do rosto, começa a ter algumas parestesias e formigamento e fasciculações, né? Quando chega no nervo, o rosto começa a mexer sozinho e tem deformações de tudo que é tipo. Até paciente que vem com um produto que resolve sair, são os casos mais chatos, que sai e faz necrose. Então imagina, você foi lá, aí o Rafa foi lá, foi preencher a pálpebra dele. A pessoa falou que era um produto legal, produto que ia absorver, deu 5 anos, tá lá o Rafa, putz, mas isso aqui tem dia que tá inchado, tem dia que tá normal, e aí esse produto começa a fazer umas espinhazinhas, começa a querer sair. Só que quando ele sai com a tua pele junto. Então, assim, vem muita paciente para remover esses produtos, tá? Quando tem alguma necrosezinha, eu preciso colocar a pele de algum canto ali, tá? A gente precisa fazer reconstruções de pálpebra, reorganizar a casa ali. Então, isso aí tem bastante. Aproveitar se tiver alguém assustado assistindo, como é que eu identifico que esse produto tá querendo sair? Você falou do inchaço, como é coça, incômodo, pesa? Então, são aquelas inflamações ou espinhas que aparecem. Então, você tem uma vermelhidão dentro da pele, sensação estranha, tá? Ou formigamento. E você vê que não tá legal ali. Tem uma inflamação. Você aperta a pele, fica a marca do seu dedo, tá inflamado, tá? E aí você vê que tem uma evolução que não é algo agradável, ele tem algo estranho. E normalmente as pessoas sabem que ela enfiou alguma coisa ali esquisita dentro do rosto, que desde que ela colocou o negócio tá... Tem dia que tá legal, tem dia que não tá. Então ela sabe essas inflamações, né? E tudo é possível retirar ou tem coisas que não tem como retirar? Por exemplo, o PMMA. Então, o polimetilmetacrilato, né, o PMMA, ainda usa-se muito ele, tá? Ele, obviamente, tem uma liberação da vigilância sanitária, porque ele é um produto que usou-se e usa-se muito no tratamento de paciente HIV, tá? Que o remédio, ele faz umas alterações em gorduras e tudo, e esse paciente no uso de polimetilmetacrilato para correção, tá? Ele não faz deformidade. Porque esses pacientes normalmente são imunossuprimidos, então o organismo dele não reage com o polimetilmetacrilato. O problema é quando o cara vai usar o polimetilmetacrilato num paciente rígido, sem qualquer comorbidade, né, sem qualquer doença, né, sem um uso específico para isso, enquanto você tem coisas absorvíveis. É que o que eu vejo? Quando eu falo para o paciente, poxa, como é que você usou isso aí, cara, o produto que não sai do teu rosto? Ah, eu fui no doutor, eu ia a cada 3, 6 meses, usava um produto absorvível, absorvia, eu tinha que voltar lá. Aí um dia eu fui no cara e falei assim, não, você vai ficar gastando tudo isso? Eu tenho a solução, tem um produto aqui que não vai sair mais. E ele fala, mas esse produto pode usar? Não, você pode usar tudo. E a gente tem um problema muito sério. Normalmente o polimetilmetacrilato, ele dá problema depois de 5 anos, tá? Você não vai nem conseguir mais processar o cara que te colocou isso aí, tá? Então assim, perde materialidade, né? Então meu consultório é cheio disso aí. Toda semana vem um paciente para lábio, para rosto, para pálpebra, tá? E de tudo que é canto, Rafa. Vem de tudo que é canto. E qual que é o tamanho da expectativa do paciente? Porque isso deve ser o mais difícil, né? Porque ele já vem todo fragilizado. Ah, minha boca tá gigante. O que der pra melhorar tá bom?
ou não? Eu quero exatamente como eu era antes. Olha, a programação cirúrgica para isso, tá? Tem uma parte na consulta que é a parte que a gente mais desenvolve dentro da consulta, que é como você alinhar expectativas com esse paciente, tá? Porque assim, normalmente esse paciente já foi atrás de um cara, por exemplo, para aumentar o lábio e foi atrás de outro e foi indo, tá? Normalmente esse paciente tem esse perfil até ir num produto ou num profissional que ele nem viu que era meio estranho, mas foi lá. Então assim, alinhar a expectativa da cirurgia é uma coisa que às vezes até demora tempo. Tem paciente que fala, esse não tá pronto para cirurgia. Vai voltar mais uma vez, 2 vezes. Vamos conversando para ele entender que nós vamos tirar um produto. E dentro da programação eu também tenho que colocar quanto eu consigo de tirar de produto sem colocar o cara em risco, tá? Porque tem produto que tá perto do nervo. Não vou chegar perto com o risco do cara ficar com uma paralisia em alguma parte do rosto, ou o cara ficar sem sentir uma parte do rosto, tá? Então tem muita coisa que ali a gente faz com equilíbrio ali. Mas é a conversa. E outra, a conversa, o mais difícil, porque você tem também muito paciente. Esses preenchimentos mais agressivos, tem muito paciente que ele também não quer escutar outra coisa. Ele quer só escutar o que ele quer. Então tem muito paciente que às vezes a gente fala assim, não consegue chegar num ponto que ele esteja realmente te entendendo. Aí é aquele lado médico de você falar assim, não, eu não vou te operar. Tá? Então isso aí é triste às vezes a gente fazer, porque muitas vezes esse cara pode acabar indo num profissional que para angariar o paciente vai operar ele sem alinhar essa parte de expectativa. Que é delicado, né? Você lidar com a expectativa de um paciente que muitas vezes ele está projetando uma utopia que é inviável de se realizar e por não realizar isso você vai sair do quadro de amigo para inimigo. Sim, sim. Porque assim, eu trabalho principalmente, meu consultório é um consultório de rosto, tá? E o rosto tá aí. Então a margem para erro, ela é menor para rosto. Tem muito plástico que faz só lipo, e me manda essa parte de rosto. O cara falou, não, eu nem quero, tá? Porque a pessoa vai andar na rua, ela tem uma exposição social. Então qualquer coisa que não ficou legal dentro do rosto dela, tá? É um casamento dentro do consultório. E para evitar esse tipo de problema, você consegue levantar algumas dicas de como escolher produtos? De como escolher, por exemplo, fazer coisas que todo ano eu tenho que refazer ou quando eu tenho que partir para uma coisa definitiva? Guia de produtos, o que escolher, como escolher? Olha, é o seguinte, a gente tem muita coisa no Brasil. Tem muita coisa liberada, tal, pela vigilância sanitária, tudo, pela Anvisa. E o produto, ele tem um lance que não só o produto tem que ser bom, como ele tem que ser acondicionado num lugar legal, certo? E ele tem que ser comprado, tem a nota fiscal para vir e tudo. Então, esse é um problema, Brasil como qualquer mercadoria, tá? Mas aonde que vai ser o seu controle? Escolhendo um bom médico, escolhendo um bom profissional, tá? Então, assim, entendendo que o bom profissional é o cara que é médico, não necessariamente plástico, dermatologista. É o cara que vai colocar o mesmo produto em você que ele colocaria na filha dele, na esposa dele. Tá? Então, isso hoje eu vejo que a gente entra num negócio confuso aqui. Porque você é médico, né, cara? Você é médico, né? Você tem que fazer pro seu paciente uma coisa que você não cause iatrogenia. Iatrogenia é uma palavra dentro da medicina que você não faça mal pro cara. Você não pode fazer mal pro teu paciente. Então, assim, o ponto não é nem o produto, é o médico. Tá? É o médico. Então, você que tá assistindo, tá gostando do nosso papo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? Essas super dicas aqui, valiosíssimas, desperta a atenção para a importância de você buscar antes de fazer uma cirurgia. A gente está aqui com um grande especialista em termos de reconstrução facial. Imagina essas pessoas nunca sonharam ter que ir reconstruir, né, doutor? A face. Então, tá aqui mais uma atenção, fico ainda muito mais feliz de ter o privilégio de estar conversando com esse profissional espetacular, mas eu comunico você, se tá pensando, se deseja, se tá no teu coração isso, cara, não é nem, perde o tempo, né? Use o seu tempo antes, buscando exatamente o que o Dr. Eric está sugerindo, escolhendo um profissional, pesquisando, né?
o muito chega a ser pouco, né? Exato. Quando se trata de saúde. Tem que investigar, tem que olhar. Hoje você tem a internet de uma forma muito mais fácil para entrar dentro de um órgão de especialidade, tá? Ah, o cara é cirurgião plástico, ele tem que estar cadastrado num órgão de cirurgia plástica ali, tá? Então isso aí é bem importante. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, porque aí sim você sabe que o cara teve uma formação para aquilo, tá? Treinou, aprendeu, frequenta congressos. Fora isso, o cara não pode ter treinado, não teve oportunidade de aprender, não vai em congresso, tá? Congresso que tem consenso entre tratamento. Então é muito comum dentro da sociedade de plástica, alguns congressos, você vai pelo mundo, o pessoal fala, putz, sabe aquele negócio que a gente fazia desse jeito? Hoje mostrou-se que não tá legal, melhor jeito de fazer é isso daqui. Existe uma votação numa câmara técnica para falar, ó, deve fazer desse jeito. E aí você tá aqui, você tá na Zâmbia, a consulta é a mesma. As pessoas têm que falar a mesma coisa, tá? Então é muito comum o paciente às vezes ir lá, não, mas eu fui no doutor tal, ele falou que não, a gente vai fazer assim, assim, assim. Você tem algumas nuances técnicas, alguns approach que eu posso fazer diferente, mas tem coisa que é consenso, tá? Então quando o cara fala, ele falou que eu vou no pós-operatório, eu vou usar isso, a cirurgia ele vai fazer desse jeito, falo, tá, então tem coisa que é consenso, tem coisa que às vezes a paciente vai, doutor, mas você não, o outro falou, paciente, dois falaram diferente. Eu falei, não, mas é consenso. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Sociedade Americana, vai estar falando a mesma coisa que eu tô falando, tá? Então não é uma coisa minha. Então tem coisa que tá escrita lá, pra mim é muito bom, porque eu jogo o paciente para aquilo ali, porque senão fica o negócio, diz que me diz, esse médico falou, o outro não falou, entendeu? E hoje você tem muita gente, né, de um jeito mais mercadológico para angariar o paciente. Outra coisa que você citou, que é de extrema curiosidade, sobre recuperação? Existem profissionais que eles atuam com uma recuperação rápida, ele opta por isso de alguma forma, né, eu como leigo, e profissionais que optam por um outro segmento que vai precisar de uma recuperação muito mais longa, porém tem um resultado diferente. Ou como é que funciona com você essa questão de recuperação? Rafa, a recuperação, a gente assim, depende muito da cirurgia, né? Eu acho que não é uma coisa óbvio. Você tem o lance de muita gente no mercado tentar te vender uma coisa que a recuperação muito mais rápida. Então hoje você vê falar muito de mama, a recuperação muito mais rápida, e o cara acaba liberando a paciente para umas coisas muito precoces que não tem esse tipo de orientação como consenso, tá? Mas existe muita forma de fazer cirurgia que a recuperação é mais rápida. E hoje, assim, o paciente procura uma coisa mais rápida. Então, vou dar um grande exemplo dentro da gente no consultório, hoje com facelift de hospital e um mini lift que a gente acaba fazendo muito mais, que a gente faz em consultório. Tá? Então, assim, o facelift de hospital, por causa da segurança do padrão anestésico em hospital, só opera em hospital grande, então a gente usa anestesia geral total com controle de saturação. Então, todos os parâmetros do paciente, uma coisa ultra super segura, que dá pra gente fazer cirurgias mais longas, abordagens mais longas do rosto, dá pra desmanchar o rosto todo, usar bastante anestésico no rosto e de uma forma segura. Isso é só em hospital. E o pós-operatório para isso? E o pós-operatório é longo, tá? 15 dias, pelo menos, com aquele rosto inchado, tá? Porque a anestesia geral total em hospital, ela é muito segura, mas essas movimentações, principalmente no rosto, essas abordagens no rosto, ela causa um edema, um inchaço muito grande. Então, hoje você tem muito mais recurso de imagem, tá? Hoje você tem um celular, você fala, né, foto, falar com o celular por vídeo. Então, assim, e o mundo tá mais acelerado. As pessoas querem voltar mais rápido no mercado, tá? O que a gente chama de downtime, eles querem um downtime mais curto. Então, por exemplo, o soft lift em consultório, onde faz incisões pequenas, normalmente assim a gente faz muito o terço inferior, né, que é pescoço, a mandíbula, a papada e esse vinco que faz aqui, que a gente chama de bulldogzinho, né? A gente faz incisão atrás da orelha, às vezes dando a volta no lóbulo. O paciente vai lá, a gente usa anestésico só ali atrás da orelha, um botãozinho,
porque não tem terminação nervosa dentro da pele, reposiciona toda a parte muscular, 1h20, 1h30 no máximo, ela tá com aquilo reposicionado, levanta-se, olha no espelho, com o resultado praticamente final. O edema, o inchaço, ele é muito pouco. E essa pessoa já consegue, a grande maioria, nós falamos mais de 90%, voltar às suas atividades habituais. E o pessoal quer isso hoje no mercado. Então hoje eu vejo que cirurgias de hospital, por exemplo, desse tipo de facelift, cada vez a gente faz menos. Às vezes tem paciente que vem indicação já de outra, que 3 eu operei de uma forma mais simples, só que o dela tem 2/3 junto, o dela é em hospital. É cirurgia maior, é cirurgia grande. Putz, ela fica toda triste, que ela vai se comparar com as amigas, que já saíram prontas do consultório, tá? Muitas vezes ela vai acompanhar a amiga, já vê aqui, eu quero igual, putz, o dela não dá. Tá, então tem essa frustração no hospital, mas as pessoas querem algo mais rápido, né? Hoje você pega um pós-operatório de inclusão de prótese, né? Quer colocar prótese na mama, colocar o implante mamário, a resposta é rápida. Tá? Hoje você coloca grande parte da paciente de volta às suas atividades habituais, né? Trabalho, tudo lógico, tudo sem exagero, dentro de uma conversa ali, em uma semana ela tá de volta. Tá, então hoje você tem muito mais recurso tecnológico em hospital, em cirurgia. É bisturi de tungstênio, bisturi, a laser, isso, aquilo, que você permite a pessoa voltar mais rápido. Então todo mundo tem essa intenção, tá? Então isso eu acho que o alinhamento é isso. É fazer a pessoa entregar ela de volta pro mercado dela, que é o que ela procura, né? Você tinha comentado da questão de, na entrevista, na anamnese com o paciente, você perguntar, mas por que agora com 50 anos? Por que com 40? Falando dessa esticadinha que a gente começa a procurar. É melhor eu começar e esticar sempre, a cada 10 anos eu vou lá e dou uma reesticada, ou eu já tá com a pele mais velho já e ir lá com 50 para esticar? Não, maravilha, ó. Isso é uma coisa bacana. Tipo assim, o Rafa, você Sim. tem que... O Rafa tá bem, ainda não tem nada pra você. Mas assim, ó, mas você pega assim, ó, primeiro, paciente de consultório não tem mais o lance da idade. Então assim, hoje na anamnese eu não gosto que as meninas coloquem a idade do paciente, vai ter lá no prontuário, porque eu gosto de dar uma olhada e o paciente entra, eu vou conversar com ela para entender qual idade ela tem, qual a idade que ela se vê, qual a idade que eu vejo ela, e depois eu vou juntar ali com a idade dela real para saber como ela tá. Aí eu vou saber se ela tá bem. Cara, a gente tem paciente de 94 anos, com a vida normal, a expectativa de vida tá muito alta hoje, principalmente na mulher. Então assim, a idade vai muito como a pessoa se vende ali no mercado. E a parte estética ali, antes a gente abordava uma coisa muito maior, já deixava tudo esticado. Hoje a gente faz cirurgias parcionadas, tá? Quando realmente tem indicação. Então tem paciente que às vezes vão lá no consultório, e aí doutor, depois de um ano, você acha que agora já tem indicação para... Não, vai. Tá, o time tá ganhando, sai daqui, corre daqui, ó. E vai lá, dá pra... Ano que vem eu te vejo. Então assim, a gente faz isso no consultório. Tem muita paciente que vai lá só pra eu falar assim, não, sai daqui, some daqui. Aí paciente que vai lá, doutor, mas você acha que... aqui não, mas ó, agora eu tô vendo que tem uma pálpebra, tá, pra gente mexer. Nós vamos operar a pálpebra? Ainda não. Tá pra mexer, mas vamos esperar de baixo também precisar mexer, que aí já faz uma coisa só. Tá? Então assim, isso é pra cada paciente, tudo que é idade. Então tem paciente que envelheceu precocemente com 30 anos. Eu tenho paciente que chega lá com 70, que dá pau em muita gente de 50. Tá? Tem uma puta de uma genética, cuidou da pele, tá? O cigarro mata a pele, né? Cigarro eu já faço uma ideia, mas eu ia pedir pro especialista apontar fatores de envelhecimento precoce. Olha, eu todo de sol aqui falando isso, mas assim, o sol e cigarro, tá? E estresse. Isso aí a gente vê, cara. O cigarro primeiro, desculpa. Cigarro detona a pele. Ele detona todas as pontes de colágeno. Então você olha aquela cara, é uma ruga feia. É aquela ruga de papel amassado. Você amassa o papel, a folha sulfite. Depois você estica a folha. Não tem como. Tá? Os VAPs também é a mesma coisa? Os vapezinhos? Também. É até pior também. Ou é a mesma coisa? Tá ruim igual? Mesma coisa, né? Mas detona muito a pele. E assim, exposição de sol, tá?
o envelhecimento da pele, sem cuidado com a pele ela vai perdendo turgor. Turgor é a capacidade da pele de armazenar água. Então a gente vai ressecando com a idade. E a pele, ela perde o poder de armazenar água e ela vai ficando com aquela coisa craquelada, aquela cara de couro velho, tá? Do sapato velho. Que é um couro, né? A pele, né? Então cuidados com a pele. Mas o que mais detona? Cigarro, sol e o estresse. Você já viu alguns amigos falar, putz, só encontrou o cara envelhecido. Você vai contar pra ele, ele vai te contar a história de vida dele dos últimos anos que você não viu o cara, e ele vai contar uma história triste, muito estresse. Isso envelhece. Envelhece a musculatura, envelhece a pele, você desregula a parte orgânica sua, né? A parte mental, né? Isso aí envelhece. E quais são as indicações pós-operatório que você dá em termos de se manter mais saudável? O que você indica? Olha, daqui 15 dias você está livre com o lifting, com o mini lifting, mas você precisa fazer isso. Qual é o protocolo pós-cirúrgico para eu te ver ano que vem ainda bem? Então, de rosto, tem muita coisa que a gente prepara a paciente antes da cirurgia, tá? Para ela entender que muita coisa ela consegue melhorando a pele. E também a gente já faz isso de uma forma profilática e tentando que ela siga isso num pós-operatório, tá? Mas assim, a gente tem muita coisa que é muito mais assim, ó, o que você não pode fazer. Então, o sol, eu martelo bastante no sol, né? E cigarro, tá? Até exposição de cigarro com alguém do seu lado. Algumas luzes que mancham muito o rosto, principalmente aquelas luzes mais antigas, aquelas luzes que não é a de LED. Tungstênio? E não fugiu o nome agora. Aquelas luzes, as esticadonas, que você tinha muito em repartição pública, né? Ainda tem, né? Ainda tem umas. E então, assim, alguns cuidados que ela vai ter que começar a ter na pele. Hidratação, higienização adequada, tá? Tem muita gente que vai lá, você vai fazer, quando você começa a fazer o preparo da pele, aí ela entende que ela não cuidava da pele, nem sabia como cuida da pele, tá? E, mas eu usava esse creme, mas esse creme não serve pra sua pele, porque cada um tem um pH diferente. Cada tonalidade de pele aceita um creme, não aceita aquele creme, às vezes a pele enjoa um pouco do creme. Você estando bem com uma alimentação boa, você tem um monte de bichinho aqui, que são as bactérias da flora bacteriana que moram na pele, que regulam o pH. Tem muita gente, às vezes, com uma alimentação ruim, tá? Não dorme direito, dorme em horários que ela acredita que funciona, e não funciona. Toma aquele banho quente. E a pessoa tem uma pele que não aceita muito isso. Tem pele que aceita o banho quente, tem pele que não aceita, tá? Eu tomo banho, eu passo o sabonete no rosto, assim. Mas a pele dele não aceita. Mas meu irmão passa, a pele dele é linda. A dele aceita. Então a gente tem muita nuance que às vezes eu conversando com o paciente a gente tenta alcançar para ele saber seguir esses dados, esses cuidados do pós-operatório e procurar uma rotina melhor para ele e alguns protocolos que a gente tem. Você vai em 6 meses, limpeza de pele, higienização, aqui você vai fazer isso na pele, isso, aquilo. Então isso a gente tem e até os nossos retorninhos, né? E para quem tá em casa, como é que ela consegue, de repente, escolher no mercado um sabonete, um creme? Existe um autoteste, você pode fazer de uma forma empírica, né? Testar, né, as coisas dentro do teu rosto, né? Mal não vai fazer, né? Se for um sabonete para rosto do tal. Mas você tem um profissional para isso. Normalmente é um dermatologista, tá? Ele vai lá ver sua pele, ele vai pegar um aparelhinho, chama dermatoscópio, vai lá examinar sua pele numa profundidade da pele, vai entender o pH da pele e também vai fazer alguns testes com alguns cremes, né? Lá ele vai ver o Fitzpatrick, que tipo de pele você tem. Tá dentro da pele morena ou a pele branca, e ali ele começa a achar um creme para você, tá? É legal, quando você acha o creme para paciente, muda a pele dela. Porque é como se você desse o turgor para ela, que é aquela água na pele. Tá? A pessoa nova, uma criança, você olha, o olho dela brilha, a pele brilha. Você vai ficando velho, você vai tendo a pele esclerosada, né? Esclerose, que é sem água na pele, ela não reflete. Ela vai cada vez com uma dificuldade de ficar hidratada, né? De ficar com água dentro. E é diferente até o jeito de pegar. Tem paciente que a gente mexe na pele, gostosinha a pele. Tem paciente que faz pele seca, totalmente esclerosada. E obviamente essa pele tá ruim, né? E essa pele que recebe, você tem alguma sugestão, indicação em questão de quantidade de maquiagem?
Ó, maquiagem, você também cai num produto bom, o produto ruim, o produto que ele não causa reação de sensibilidade na paciente, tá? Então, assim, também tem... Maquiagem, eu acho que aí fica a coisa assim, tem que ser maquiagem boa, tá? Maquiagem boa é cara. Maquiagem boa, ela é diluída não com álcool, com água. E aí precisa de tecnologia, porque o álcool resseca. Tá? Quando você usa um creme barato, ele é diluído à base, o óleo dele é diluído à base de álcool. E tá o álcool junto muitas vezes, ele resseca a tua pele. Aí você fica com a pele lambuzada em cima, achando que tá com creme legal, e embaixo tá ressecado. E maquiagem é a mesma coisa, tá? E tem muita coisa boa no mercado. Hoje o mercado de maquiagem, o mercado coreano, eu acho que é o que mais tá à frente nas maquiagens, né? A gente vê as pacientes trazendo umas coisas bacanas, que encaixam muito bem para a pele, a variedade de tabulações, de cores, de paletas. Então eu acho que é o melhor que tem, né, hoje no mercado, né? Mas é ainda empírico, é testar mesmo. Usar coisa boa e testar. Vamos falar a última coisinha de hospital antes da gente ir para o consultório. Narra para mim como que funciona uma rinoplastia. Você, não sei, sugira, por favor, talvez uma redução de nariz ou um estreitamento. Como é que você abre, corta, se desenha? Então, vou narrar um pouquinho como funciona desde o consultório ao hospital, tá? Então é o seguinte, o paciente me achou, tá? Faz de conta que é um paciente addicted, tá? É um paciente adito em drogas inalatórias que o nariz dele começou a deformar, beleza? Esse paciente chega no meu consultório, tá com o narizinho torto ali, nós vamos trabalhar esse nariz. A consulta com ele, a gente fala que é que nem construir uma casa. A primeira conversa comigo é a conversa com o arquiteto e o design seria de exteriores, né? Que é a parte externa do nariz. Então, assim, a gente usa muito recurso visual no nariz do paciente pra gente entender o que dá pra gente fazer e não dá. Aí você pode falar assim, doutor, legal, você vai fazer uma simulação do nariz dele. Não necessariamente. Eu vou trabalhar com recurso visual, porque eu não sei o que é grande e pequeno na cabeça dele, e ele também não sabe que é na minha. Então eu vou criar um nariz que eu consiga reproduzir, pelo menos o mais perto possível dentro do centro cirúrgico, tá? Então o nosso primeiro papo ali é essa parte da arquitetura, certo? Beleza. Aí depois nós vamos trabalhar com algumas medidas, tá? Tanto dentro de um software próprio para isso, como algumas medidas diretas no paciente. E depois eu tenho um trabalho de papel, que é o trabalho da engenharia, tá? Então tem muito nariz que vai lá que cirurgia mal feita, que a parte interna dele tá toda cortada, ruim. Eu tenho que reconstruir a estrutura do nariz, o framework do nariz. Então assim, eu faço tudo isso, é uma coisa muito técnica, rinoplastia estruturada. Então eu entro com um script no centro cirúrgico. O que eu vou fazer? Uma cirurgia que é um reloginho, cirurgia bem bonita, bem técnica, tá? E a gente fala, é igual construir uma casa. É a parte do arquiteto, do engenheiro para fazer esses desenhos, e o operário no dia lá de construir a casa, de subir a casa, que é do centro cirúrgico. Bom, esse paciente chega no centro cirúrgico, ele é anestesiado, então ele vai pro quarto, a gente recebe ele no quarto, tal, não sei o quê, vai pro centro cirúrgico. Aí começa a anestesia dele, então ele tá lá, tá dormindo bonitinho. Muitos desses pacientes, eu preciso reconstruir a estrutura do nariz dele, até de estética, porque o nariz tá tudo torto. Tem coisa que eu preciso de recurso de cartilagem que eu uso da parte do septo, que é como se fosse um cartãozinho aqui no meio do nariz, dividindo o rosto de um lado para o outro. Eu consigo tirar uma parte dele do miolo que não vai fazer falta. Outros eu tenho que ir para a costela. Então a gente começa a cirurgia, normalmente nesses pacientes, tirando esse recurso que eu preciso, né, que são as nossas tábuas, nossas madeiras para construir uma casa, né, que no nosso caso é cartilagem. Aí o paciente fica lá, depois que eu tirei isso, ou a costela, a parte cartilaginosa, ou do septo, aí eu vou para uma mesa e o paciente fica lá quietinho, anestesiado. Eu vou para uma mesa que a gente chama de back table. Ali é o meu escritório. Ali eu tenho tudo a programação daquele pedacinho de enxerto que eu tirei. Então imagina um cartãozinho de visita. Ali eu vou cortando ele com as estacas para ponta do nariz, lateral do nariz, estrutura de dorso. Então a gente... mas e o nariz, como fica? Só para exemplificar mais fácil. Como a gente abre o nariz aqui, ó, nessa coluninha do meio e toda, eu exponho toda essa pele, eu levanto a pele aqui. Eu fico só com a estrutura do nariz. Aí eu recrio aquela estrutura, eu monto a estrutura da casa e depois a gente só joga a pele de volta.
Tá? Então, essa é a sequência das coisas do nariz. Ah, doutor, aquele curativo, ele é para segurar toda essa estrutura? Não, a estrutura é toda fixa. Tem um monte de gente que acha, porque também a cirurgia mais antiga de nariz, que ainda se faz bastante, né, que é a técnica Joseph, aquela de raspar, de bater, martelar, que não tem nenhuma estruturação no nariz, só vai destruindo a cartilagem, deixando mais frágil. Aquela cirurgia não tem essa preocupação disso aí. E o curativo, ele é essencial para segurar aquele nariz enquanto cicatriza. O nosso não. O curativo externo é por causa do inchaço da pele, para a gente segurar aquele inchaço. E o interno, ela sai respirando da cirurgia. Ela sai com um splintzinho siliconado, parece um canudinho, que ele segura qualquer inchaço ali dentro. Tá? Então o cara termina a cirurgia, ele sai respirando. Ah, mas quando ele pode voltar a trabalhar? Se ele não tiver problema com a exposição desses curativos, no outro dia. Tá? Eu peço normalmente para o paciente, fica 3 dias em casa, tranquilinho, e depois você trabalha normal. Tá? Se não for fazer nada de nenhum trabalho que exija alguma atividade física, ele volta do mercado 3 dias. E esses curativos, os pontos você tira em quantos dias? 5 dias ou 7 dias. Então a resposta é rápida. Então tem muito paciente que vai no consultório e fala, doutor, eu quero me programar, eu quero tirar férias para fazer a cirurgia. Eu não, férias é férias. Vai curtir suas férias, faz tua cirurgia, tenta encaixar um modelo aí dentro do teu trabalho, tá? Que você vai perder só 2 dias ou 1 dia de trabalho, tá? Ou nenhum, volte logo, tá? Faz perto do final de semana para você usar o final de semana para isso, ou um feriado, que são as datas nossas mais disputadas, né? E como é que é feita a fixação, a união das cartilagens? É aquele ponto que absorve ou é com... Então, a gente tem ponto que a gente chama de estrutural, tá? Isso aí ainda é nylon, tá? O nylon é um ponto que a gente mais usa para isso daí. Tem alguns pontos mais demorados de absorção, que é o PDS e tudo, que ele faz aquela ou monocrio, né? Que ele faz aquela cartilagem, dá tempo de cicatrizar, né? De juntar, enquanto o ponto é absorvido. Tá? Mas a gente usa bastante ainda nylon para a parte estrutural, para fixar essas, né, a estaca uma na outra, tudo, as vigas dentro do nariz. Vê uma coisa de filme agora, de ficção científica, 007, é possível fazer aquela transformação facial, mudar de rosto, ou não? Existe tô viajando muito. Não, tem esse transplante de rosto, né? Tem um outro filme até mais interessante, do Nicolas Cage, não vou lembrar o nome. Então, hoje você tem, né? Você tem essas cirurgias, mas assim, são cirurgias de exceção, né? Claro, né? Não, ou seja, já tá entrando no ficção científica, mas hoje, é possível Tem muita coisa que você consegue fazer, né? Esses transplantes de partes de rosto, é que você tem uma aceitação do rosto que é muito mais complexa. Mas hoje você faz em cirurgia grande de reconstrução de face, você usa outras partes do seu corpo para trazer para cá e juntar os vasinhos e tentar reproduzir o que... Fazer um transplante de rosto, você vai entrar com transplante, rejeição. Sim, aí mas entra outra coisa super... que eu falei, cara, recentemente eu fui num aniversário e o aniversariante recebeu um presente personalizado, impresso em 3D. Eu falei, cara, que louco isso, né? Que legal, que bonito e tal. E a pessoa que fez ficou super feliz. Até peguei informações, eu virei pra minha esposa e falei assim, Kelly, vamos comprar uma impressora dessa, que a gente tem uma menininha, a Valentina, 4 anos, que agora tudo que é aniversário, eu vou usar o meu dom artístico e vou imprimir presente pra... Enfim. Já compra 2, tá? Gostei da ideia. Tem um aplicativo, você escolhe o que você quiser ali, pra imprimir, enfim, super personalizável. A minha pergunta, doutor, é que ponto que nós estamos na impressão 3D junto com a utilização para cirurgia plástica ou para questões de membro? Que ponto que a gente está nisso aí? Olha, eu acredito que hoje você tem muito protótipo de rosto, né, para reestruturação de rosto, que você faz uma usinagem 3D, né, um molde 3D, e aquele molde junto com tomografia, com recurso de imagem, e você tem um molde exatamente para você pegar aquele molde e mandar para um laboratório protético para criar
aquele negócio num material que dê para você usar. Isso aí já faz isso aí de uma forma até rotineira, tá? Dentro dessa parte de reconstrução. Mas eu acredito que o negócio vai ficar até muito mais, mas no futuro vai ser meio com IA. Você vai fazer na tua casa, eles te entregam já e você vai pro hospital com aquilo que você quer usar. Eu acho que vai ser assim, mas porque as coisas estão avançando muito rápido, né? Hoje você pega de orelha, por exemplo, né? Eu não fazia isso aí, ainda fazia orelha, a gente fazia uma forma muito dentro lá do Instituto do Controle do Câncer, né? As cirurgias de orelha, eu fazia cirurgias menores de orelha, mas o cara que chegava sem orelha, não, a gente mandava para outro lugar, onde o cara ia pegar a orelha dele, que ainda tá remanescente, e ele faz um molde desse. Ele faz um molde 3D, vai imprimir a orelha, e depois vai fazer uma orelha que fica perfeita. Ah, e o que você fazia lá? Eu fazia só os botõezinhos encaixados aqui, que é ímã ou parafuso, pro cara pegar aquela orelha, quando a orelha chega para ele ir lá encaixar. E fica perfeito. Fica perfeito. E você tem isso para orelha, você tem isso para nariz. Tinha paciente que não tinha condição cirúrgica de nariz, tá? E porque quando envolve pele de nariz, eu tenho o recurso de tirar a pele daqui e trazer para cá, que é mais complexo, que está tirando de uma outra parte, tá? E tem muita cirurgia que a gente modela o nariz no braço e a pessoa fica com o nariz, com a pele grudada aqui, até essa pele, até os vasos daqui assumirem a pele do braço. Depois de 15 dias, eu vou lá e corto. E o cara fica aqui, ó, 7 dias, 15 dias com o braço grudado no rosto. Tem gente que não tinha esse recurso, não conseguia ficar com o braço assim, não tinha condição clínica. Aí você coloca uma prótese. Você manda para um cara especialista e fica perfeito. E o cara já faz o nariz que você quiser lá. Tá? Então você tem já isso, né? Mas acredito que futuramente o cara faz na casa dele, com um aplicativo. Putz, perdi o nariz, peraí. Vai lá, imprime e pede Alexa. Alexa. E é isso. Um pouquinho ainda nessa seara, doutor, já bem paralelo do nosso roteiro. E que eu ouvi muito falar da pele de tilápia. O que você pode falar pra mim disso? Principalmente dentro de centro de queimados, né? E o Brasil, ele tá muito à frente no mundo nisso aí. Você tem pele de tudo, de rã, usa-se de tudo, né? E tem hoje muita pele preparada que tem pouca rejeição. Tá? Mas isso aí, assim, são aqueles enxertos que o pessoal faz muito, tá? Peles temporárias no paciente queimado até cicatrizar, curativos biológicos que eles chamam, né? Então, isso aí ainda usa-se bastante, mas aí é algo muito específico. Ah, sim. Não, é porque vem essa... as ideias vão aflorando, né? Mas, indo agora para a questão do mini lift, sobre Botox, sobre o mini lift, o que você pode falar? Qual que é a melhor indicação? Porque você está falando, eu faço uma cirurgia para arrebitar o nariz. Mas também o Botox, ele permite que você... Quais são os cuidados envolvidos? Não necessariamente, tá? Sim. Hoje tem-se um problema no mercado, que é a pessoa pegar aquela receitinha de bolo que serve para alguns casos e generalizar, tá? Então, você deu um exemplo maravilhoso, que é vou fazer o Botox aqui, e o Botox ele faz o quê? Ele faz uma paralisia, uma plegia no músculo. Então, assim, o músculo, algumas pessoas, menos de 30%, vou bater aqui de novo, menos de 30%, tem um músculo aqui que chama-se depressor do septo, tá? Esse músculo sai aqui do orbicular da boca, que é outro músculo, e ele sobe até o septo. Algumas pessoas, o septo, que é aquele cartãozinho do nariz, ele não vai até a ponta do nariz. São aquelas pessoas que se apertam, o meu vai até a ponta. São aquelas pessoas que se apertam, o nariz faz... ele afunda. Essa pessoa, quando tem esse músculo chegando até aqui, o depressor do septo, ela não tem septo, ele está preso na ponta do nariz. E quando ela fala e contrai esse músculo, ela faz aquele sniff, aquele negócio de farejar. Nesta funciona. Porque aí você faz um botox e quando ela conversar de perfil, o nariz não fica baixando a ponta. Mas é um caso selecionado. E hoje eu vejo tanta gente falando como se todo mundo tivesse esse músculo, tá? Como se todo o nariz funcionasse isso aí. E o cara faz... E obviamente não funciona. E ele sugestiona a paciente. Nossa, olha como arrebitou. Não mudou nada. Aí o cara te tira uma foto de uma perspectiva diferente que até parece.
Então, mas isso eu vejo direto. O paciente, não, mas olha aqui, doutor, olha aqui. Eu falei, mas a foto não é igual, como nós vamos comparar uma coisa aqui? O antes e depois, a foto foi tirada em ângulo diferente. Não. Você entendeu que é... Então esse é um exemplo bacana que você deu, porque E o Botox ele tem indicações maravilhosas, tá? Eu ia passar Mas, assim, comparativo junto com o mini lift. você precisa do músculo atuando. Por exemplo, você tem um músculo que o tônus dele puxa pra cá e o outro puxa pra cá. Você faz um Botox aqui, esse tônus aqui é que nem cabo de guerra, tá? Então assim, tem 4 feixes musculares puxando pra cá, 4 pra cá, como se fosse 4 pessoas puxando o cabo de guerra. Se anula aqui embaixo, ele sobe aqui. O pessoal acha que é o contrário, faz o Botox aqui pra subir aqui, né? Não necessariamente. Então você precisa disso daí, do tônus muscular. Mas, por exemplo, quando aqui envolve ligamento que caiu, e sem contar que você tem uma musculatura de mímica da face, você não vai fazer Botox nessa região, tá? Botox você faz em região que você vai conseguir trabalhar ela, tá? Sem causar alguma coisa que você não consiga mais mexer. É muito comum, por exemplo, vir paciente ou com tanto preenchimento no lábio, ou com Botox aqui, aí ela fica falando, só o lábio de baixo mexe. Eu tenho tanto exemplo de vídeo legal que a paciente manda perguntando uma coisa de vídeo, falando da pálpebra, não sei o que, e eu olho aquela boca e falei, meu Deus do céu. Aí muita gente acha no mercado, ela tá com boca de pato, né, que fala, porque ela preencheu bastante. Não, porque o lábio dela não mexe. Aí fica assim, o lábio vai caindo. Se você... O músculo, ele precisa fazer exercício. Se você para o músculo, ele vai também dando uma atrofiada. Então o lábio aqui, ele vai escorregando. Isso você vê direto. Mas o que você fez um Botox? Eu fiz um Botox que eu tinha um código de barras aqui. E a pessoa fez profundo, não fez só na pele. Ou também o Botox, né? Quando a gente fala Botox, vamos chamar de toxina botulínica, é melhor o termo, tá? Que Botox é marca. Então, não usou uma toxina botulínica boa, tá? Então, assim, e aí ela tem capilaridade, ela vai entrando. Então é aquele negócio que então assim, o soft lift, o facelift, ele é pra outra coisa. Então quando você pega no terço superior, que não dá mais pra usar o Botox, o músculo já cansou. Tá tudo solto dos ligamentos, ele não consegue puxar pra cima. Aí é cirurgia, tá? Então assim, a gente fala assim, vamos fazendo os recursos menos invasivos, o máximo que puder, tá? Com bom senso, pra não ficar aquela cara que tá todo mundo querendo ficar com a mesma cara, tá? E não necessariamente seja uma coisa boa, nenhum elogio que eu tô fazendo pra essas pessoas, tá? Não é, tá? Aquela cara plastificada não é bonito. E saber qual que é a hora certa de fazer o procedimento, tá? Aí precisa de um profissional, aí precisa de um especialista e principalmente o bom senso, tá? Muito bom. Que aula. Vamos entrar agora num termo de perguntinhas rápidas. Vamos embora. Vamos lá, a gente tá caminhando pro final já. Vou fazer um ping-pong aqui, ó. Cirurgia plástica de rosto é só vaidade ou é qualidade de vida? Qualidade de vida, tá? Eu te dou 1 milhão de exemplos dentro do consultório das pacientes que a gente opera, as que tem que operar, você melhora a autoestima dela. A paciente fica poderosa, cara, tá? A diferença é grande. Já vi gente que casou. Não, da outra... Foi no casamento da filha, falou que tava mais bonita que a filha. É perigoso mexer na carne como um procedimento estético depois de superar um câncer de face? Não entendi a pergunta, desculpa. Se é perigoso, uma pessoa que teve um câncer de face, que foi uma má formação celular, o câncer, ele foi tirado, se é perigoso voltar a mexer nessas regiões? Tá, assim, primeiro você tem que entender que o câncer saiu, não existe mais câncer, tá? Passou aquele período de risco para saber se vai voltar, se o câncer saiu com margem, que a gente chama, né? Com margem cirúrgica, se ele saiu 100%, se não é câncer sistêmico, né? Que tem no corpo todo. Não, é uma cirurgia que vai ter abordagem numa cirurgia normal, talvez pela cicatriz, né? Do procedimento do câncer. Mas não, uma cirurgia normal como um paciente que nunca teve nada. Tá, você já teve algum pedido inusitado ou inesperado de paciente? Já, de face... Paciente que não quer parecer mais com ele, possivelmente para não ser identificado, tá? Então, parece de vez em quando. É difícil até a gente explicar que não dá pra gente fazer uma coisa, que aí entra na iatrogenia, né? Eu fazer o mal pro cara, tá? Que
para ele é uma outra intenção, não é nem estética, nem nada. Tá? É mudar um reconhecimento. Hoje você tem câmera com leitura facial em tudo que é canto. Tem em estádio. Tá? Então tem muita gente não, mas eventualmente aparece um ou outro, uns gatos pingados, que querem fazer algo para não ser mais reconhecidos. Tá. Erros mais comuns de pacientes antes e depois da cirurgia. O que eu mais vejo são casos mal conduzidos. Tanto pelo paciente que é indisciplinado, tá? Não segue o que o médico está orientando, tá? Ou médicos que esquecem que são médicos antes de cirurgiões plásticos e não dão uma conduta necessária, não conduz muito bem o caso. Então tem muito problema que eu vejo que chega, que dá para ser evitado, tá? Com uma conversa, o cara criou uma ansiedade, foi procurar uma outra coisa num pós-operatório curto, e aí preenche, onde um caso que era cirurgia, e aí aquele preenchedor que ele colocou dentro do rosto atrapalha a cirurgia do cara, depois ele acha que é problema da cirurgia do cara. Então eu vejo casos mal conduzidos, tanto pelo médico quanto pelo paciente. Certo. Bom, bloco final. Me dá, olhando para trás, qual que foi um maior desafio e que hoje pode ser o maior orgulho da sua carreira? Olha, sem dúvida é se formar médico, ser médico. Na formação, ainda mais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a nossa formação, o médico vê coisas que ninguém vê, tá? A gente tem uma população muito sofrida. E o médico trabalha com essas verdades que ninguém quer ver, que ninguém nem imagina que tem essas mazelas aí. Você até vê, você vê na TV, você viu num filme que você achou bonitinho, você até chorou no filme, mas a gente tá lá, tá? Então você vê muita coisa violenta. Uma coisa é você dentro de casa falar, nossa, olha aquele país que tá em guerra, olha ali, nossa, aquele país é uma taxa de estupro grande de crianças, olha que violência doméstica que tem. Não, isso é o dia a dia do médico na sua formação dentro de um hospital público, tá? E também dentro de um hospital particular. Então, formar médico é complexo, mexe muito com a cabeça. Então, você tem que ter família já estruturada para ter como você dar um reboot nas coisas ali que você vê. Porque a gente é muito novo. Eu acho que o médico, ele entra pro mercado não, na formação e dentro da vivência de hospital, muito novo. E ele vai ver uma realidade que não é a realidade que contaram para ele da vida, tá? Isso foi complexo. Então, assim, todo mundo passa por isso na formação do médico, tá? E é um desafio. Eu acho que esse é o maior desafio para você terminar e falar, eu ainda quero ser médico. Eu não quero fazer mal para ninguém, tá? Para não corroer a tua alma e você virar um mercenário, um cara antiético, tá? Aqui no Brasil, o lado negro da força é muito mais fácil. E a medicina, hoje eu acho que a medicina até está mais difícil da formação do pessoal, porque a medicina ainda é um negócio longo. Aí você pega uma geração que tudo é muito mais rápido. Eu vejo o pessoal que vai lá, vem de fora, veio uma menina comigo de fora aqui, da Austrália, e a gente conversava, ela é muito mais nova. A dificuldade da pessoa entender que, você tem 6 anos de medicina, se você conseguir entrar direto, eu quero fazer cardiologia, você vai fazer 2, 3 anos de clínica, depois você vai prestar uma prova de cardio, se você passar mais 2, 3 anos de cardio, eu quero ser cardiologista especialista, mais 2, 3, 4 anos, doutor, é uma carreira muito longa, e isso não mudou. Aí como você vai apresentar isso para um pessoal mais novo, que é tudo muito mais rápido, já é uma geração Google, eles têm uma cabeça diferente da nossa, é complexo. Então hoje eu acho que o desafio para eles é maior. Mas se o cara conseguir se sujeitar esse tempo todo, ter coração e alma ali, vira um bom médico. Mas eu acho que é mais difícil para a geração deles, bem mais difícil. Eu vejo isso como um cara que deu muito tempo de aula, tanto residente, tanto alunos de universidade. É complexo. Doutor Eric, onde que a gente encontra você, com seus contatos, suas redes sociais? Então, o mais fácil, né, que eu acho que é Instagram, né, você acha hoje todo mundo, né, é @Dr. Eric Oliveira, com CK, ERICK, Dr. Eric Oliveira. Bem, gente, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, acho que foi muito rico esse nosso papo, cheio de nuances, cheio de novos pontos de vista, falando de saúde, falando de estética, falando de perspectiva de vida. Fico muito feliz, agradeço pela presença do Dr.
Eric Oliveira, por estar aqui com a gente. Se você gostou, compartilha, manda para aquela pessoa que está pensando em fazer uma cirurgia ou que de repente realmente precisa fazer uma nova cirurgia para se encontrar, tá? Doutor, muito obrigado, foi um prazer estar com você. Rafa, eu que agradeço, muito bom o nosso bate-papo aqui. Gente, grande abraço, Pod Talk Med, até o próximo.